Tudo bom? Que Tudo saudade! bom? Eu ia começar a falar da Ju, falei, não, deixa ela entrar primeiro para eu falar dela, a Ju, uma das profissionais que eu mais admiro no Brasil e Sua no mundo. dentista, né? Você não é louco de não falar bem. É, tá vendo? Foi minha ortodontista, me fez sofrer. Eu? Ah, uau! Brincadeira. Ju, professora Juliana Romanelli, está aqui com a gente hoje no Cura Live, do Cura Prox Academy. E hoje a gente vai conversar sobre a periodontia e a ortodontia. Ju, o público das Cura Lives normalmente são dentistas, mas também tem muito cura lover, muito paciente, muita pessoa, vamos dizer assim, leiga no assunto, não dentista. Por isso que acaba sendo uma live diferente, né? Uma live para a gente discutir um pouco a importância das duas coisas. Então, primeiro, pela presença, Ju, muito obrigado. É sempre uma honra conversar contigo. Hugo, tudo bem? Nossa, quanto tempo que eu não vejo o Hugo. Não sei se ele lembra de mim, Dodon, tudo bem ainda? Aí, tá vendo? Todo mundo entrando aí pra gente conversar. E tamo junto, Ju. Bora? Isso aí, Edu. Vamos lá, vamos falar. Obrigado. Hoje, Ju, só para te explicar algumas coisinhas, como é que funciona as lives. As lives, elas funcionam também, já que é pro público, pros Cura Lovers, a gente, durante a live, vai falar 3 palavras-chave. Eu vou falar 3 palavras para eles formarem uma frase e postarem no feed da Cura Prox. E aí as 10 frases mais elaboradas, mais criativas que forem eleitas como mais curativas pelo pessoal da Curaprox, eles recebem um brinde, uma necessaire com algumas escovas, uma forma de interação nessa época agora Sim, o de pessoal participar pandemia. também, né? Exato. Olha o Fábio aí falando, Ah, o Fábio! Ai, que amor! não vou, Ah, eu como é vi que a eu vou Raquel dizer? também, já aqui. A Raquel, mas o Fábio é outro que compartilha comigo as dores de um tratamento ortodôntico. Gente, eu vou sair agora dessa live, não volto mais. Tchau. Fica com a flor aqui, ó. Tô saindo. Não, volta, Ju, volta. Brincadeira. Porque a gente sempre tem que. Amigo é assim, né, Ju? Deus me proteja dos meus amigos, porque dos inimigos eu dou conta. Agora, dos amigos é complicado, né? Não, exato. Ortodontia, então, durante a Cura Live eu vou te interromper, vou falar. Pessoal, quem tá aqui, ó, hoje a gente vai falar sobre aparelho ortodôntico e a periodontia. Muito do que a gente já vem conversando há muito tempo, de prevenção, como higienizar, como cuidar. Então, convida o pessoal aí, ó, convida um amiguinho. O Edu é muito dodói, porra, Camilo, vou falar pra você. Convida um amiguinho aí para assistir essa live aqui no avião. Convida pai, mãe, amigo, todo mundo que tem um aparelho, que quer saber, que tem medo, que não entende como é que funciona e o que o aparelho pode trazer de benefício. Quem tem muito paciente que está se enrolando para pôr aparelho, né, Ju? Fala, eu devia pôr, eu sei que tem que pôr, mas se enrola. E hoje a gente Não, vai eu não conversar. tenho mais idade para isso, é o que a Eu gente não. ainda ouve nos Pois é. consultórios. Então hoje a gente vai conversar sobre isso, pessoal. Convida todo mundo aí, porque não tem idade para usar aparelho. Tá bom? Perguntas, manda na interrogação. E aí a gente começa falando hoje de... Explica pra gente, Ju, essa inter-relação hoje da periodontia com a ortodontia. Ah, pois é, Edu, é tão abrangente, né, esse assunto. É tão complicado, mas hoje, pelo menos, a gente não vê a periodontia condenando a ortodontia em pacientes periodontais. Hoje a gente vê uma ação conjunta da pério com a orto para devolver a oclusão. Gente, eu tô na minha varanda, minha calopsita tá aqui, tá? Então, de vez em quando, ela pode querer participar. Ah lá, ó, tá vendo? Olha ela aí. É a Meg. Então, e hoje em dia, a gente vê a galera entendendo que enquanto você não devolver função para aquele dente, ele não vai se estabelecer, ele não vai se curar. Então, a ortodontia, ela pode melhorar muito no sentido de vamos reposicionar, vamos evitar o acúmulo do tártaro e tudo mais. Não só a boa escovação, como também um bom posicionamento, a eliminação do apinhamento, que é a coisa mais simples que a ortodontia pode fazer, né? E a função.
as guias de desoclusão, a oclusão correta, não só a oclusão como a desoclusão, que a ortodontia pode estabelecer. Além de outras coisas, como, por exemplo, a inserção do dente no envelope ósseo, que é o que dá muito mais nutrição para futuros enxertos, tudo mais. E para correta distribuição de força mastigatória também, né, Ju? É. Porque que nem você falou, porque a periodontia hoje, para grande parte da população, às vezes a periodontite, né, que já é a doença decorrente da falta de higienização, tem muita gente que não acha que não pode usar aparelho. Ah, eu tenho doença periodontal e eu não posso usar aparelho. Eu tenho mobilidade e eu não posso usar aparelho. Porque inclusive muito profissional, né, muito dentista não tem esse conhecimento bem embasado para dizer que às vezes um paciente periodontal precisa de um tratamento ortodôntico, né, Ju? Como você bem falou, para correção de posicionamentos de dentes apinhados, ou seja, todos tortos. Começa por aí, né? É o menor dos benefícios, é o primeiro, não é o menor, mas é o primeiro benefício da movimentação ortodôntica. Ou seja, eu sempre brinco que é deixar os dentes, usar aparelho não para ficar bonito, para ficar limpinho, né? É usar aparelho para ficar limpinho, porque aí consegue fazer a higienização da maneira correta. Sim. E o que você falou também... pode falar, Ju. Eu vou te interromper ainda. Não, manda bala. Começa você com os questionamentos que eu vou na tua linha. Tá, porque muito paciente tem essa dúvida, né, Ju? E aí você falou, eu não tenho mais idade para isso. Nossa, essa é velha já, né? Pelo amor de Deus. O paciente que chega no consultório falando isso, já até vou roncar, porque se não cola mais. Não, eu não quero usar aparelho, que eu fico com cara de adolescente, eu até entendo. Agora, já estou velho para isso? Não. Graças a Deus, teve um grande professor de Bauru, que se chama Marcos Jansson. Vivas para o Marcos Jansson, que escreveu um livro de ortodontia em adultos. Eu já praticava ortodontia em adultos porque eu acredito na remodelação óssea em adultos. Coitado do adulto, né? Mas quando ele escreveu esse livro, parece que deu euforia para todos os ortodontistas começarem a trabalhar em adultos. E aí, sim, a gente pode exercer a profissão sem estar fazendo nenhum tráfico de órgãos, assim, sabe? Sem fazer uma coisa completamente... Ilegal. Aquela coisa ilegal. Então, e agora... Mas isso ainda não é... Mas tem muito paciente que... Eu acho que ainda tem muito paciente que não sabe disso, né, Ju? Que se aproveita, porque assim, a ortodontia veio de um movimento de tem que aproveitar o crescimento da criança, do adolescente. Quando tá adulto é como se, já tô adulto, já era, né? E não é bem assim. Não, e não é bem assim mesmo, né? A gente usa aparelho, eu usei na adolescência, agora eu tô usando de novo, você usou comigo. E você sabe que eu usei contigo faz 2 anos. Eu usei contigo faz 2 anos e foi na adolescência, né, Ju? Eu tava... praticamente. Sim. Sim, né? Assim, dava até... Eu tinha até que tomar o celular quando você não usava. Aquela coisa assim, vamos repreender. Ô, Ju, e uma coisa, por exemplo, um tratamento adulto, só por ser adulto, ele demora mais do que um tratamento adolescente? Então... o adulto, ele não tem a remodelação óssea aliada ao crescimento que o adolescente e o jovem tem. Então, deveria demorar mais. Mas o adulto quer se livrar logo. Então, tem que usar elástico, o cara usa. Tem que usar 20 horas diárias no alinhador, o cara usa. Tem que andar de cabeça para baixo para funcionar, o cara vai andar. O adolescente, não. O adolescente não vai na consulta. Então, assim, ele tem tudo para dar certo, o adolescente, mas não faz, não usa, muitas vezes não usa. Hoje em dia, eu vou te dizer, eu era até contra o uso de alinhadores para crianças e adolescentes, e eu estou quebrando a minha cara, porque eu tenho pacientes que insistiram nisso e eu coloquei o risco para os pais. E mesmo assim, eles quiseram só se fosse com alinhadores o tratamento, e eu estou tendo só gratas surpresas. Então, cada vez eu sinto a ortodontia trabalhando mais em conjunto, muito assim, já trabalhava muito com a pediatria, mas mais voltado para a ortopedia, né? E agora eu vejo a ortodontia mesmo, das várias e N formas, trabalhando com todas as especialidades. Agora, com a pério é a minha paixão, né?
Que Eu bom, acho né? É a minha é, também. essa coincidência. Que coincidência. Não, isso é muito legal. Eu só queria esclarecer isso para o pessoal, porque agora a gente começa a entrar em outros assuntos mais, vamos dizer assim, mais elaborados. Perguntaram aqui, já vi a Larissa perguntou se eu já falei alguma palavra-chave. Não, Larissa. Vou falar a primeira palavra-chave agora. A primeira palavra-chave vai ser periodontia. Vou usar ela. Periodontia é a primeira palavra-chave. Logo, logo a gente fala na segunda. Por que eu falei que a gente ia partir para um assunto mais elaborado? Porque a ortodontia é uma baita ferramenta para tratamentos hoje, né, Ju? Para vários tratamentos, né? E a galera tem aceitado mais a ortodontia, porque a premissa de não usar a ortodontia vem do reabilitador. E assim, como que eu vou colocar um paciente meu na mão do ortodontista, sendo que ele vai demorar 3 anos para voltar para mim? Oi, bom dia. Não são mais 3 anos. Tem muitos tratamentos muito mais conservadores e diretos, que vai melhorar muito a vida do reabilitador. Então, eu acho que dá para reconsiderar essa história dos 3 anos e hoje transferir para 1 ano, 1 ano e meio, com técnicas mais bacanas. Não que eu não tenha pacientes com longos tratamentos no meu consultório. Assim como todo mundo, tem casos que enroscam. Se eu tenho muito caso de reabilitação no consultório que uma hora vai o enxerto, uma hora vai o implante, espera a maturação, não sei o quê. E aí, isso demora tempo. E o meu aparelho está lá presente enquanto isso, sem trabalhar, mas está lá. Então, o que o paciente considera? Do dia que ele colocou até o dia que ele tirou o aparelho, vão 2 anos e meio, 3. Sim, cheio de enxerto, cheio de implante, ossa-integração, maturação tecidual, toda aquela coisa. Então, eu acho Cheia que... de coisas no meio desse caminho, né? Mas essa bola a gente canta para o paciente na largada, né? A gente já vai explicando, o seu tratamento vai ser X, o que a gente vai fazer... Vai ter uma interação, um ping-pong com a reabilitação / cirurgia. Eu sempre aconselho os reabilitadores que começam a trabalhar comigo que os implantes têm que ser inseridos dentro do tratamento ortodôntico. Não tem essa, e isso já fala há 20 anos, tá? Então não tem essa de vou deixar tudo pronto e entrego na mão do implantodontista. Tá, beleza, eu posso até fazer isso. Aí o cara vai fazer um implante num central. Aí a papila, entre os 2 centrais, até ficou pequena. Mas entre o central e o lateral, ficou mais alta do que o seu contralateral, do que o espelho do outro lado. Como é que você vai fazer? Se o cara tivesse com o aparelho, era uma manipuladinha no lateral, para crescer um pouquinho mais essa papila, pá, dava uma equivalência, e aquilo viraria uma situação de simetria, que é o que dá naturalidade no caso. Então, todo esse arcabouço gengival que envolve as cirurgias de implante, com enxerto e tudo mais, eles podem ser reacomodados, eles podem ser refinados. A gente pode pôr a cereja do bolo se o aparelho estiver lá ainda. Então, o meu grande conselho para um cara que vai fazer um tratamento da vida dele, ele saiu do zero, teve uma boca escangalhada, porque a vida fez assim com ele não teve culpa de passar por maus dentistas ou não tinha uma condição financeira até então. E agora, Claro. assim, vou cuidar disso. Vou vender meu Audi, eu vou vender minha Mercedes, vou cuidar da minha boca. Nós estamos aqui para isso, né, Edu? Com certeza. Porque o que eu sempre falo que a boca é um sistema muito complexo, né, Ju? E o alinhamento, não um alinhamento de beleza, o engrenamento precisa estar muito ajustado para que tudo funcione da melhor maneira, para que a gente tenha a melhor eficiência com o menor desgaste. O que acontece muito é isso, né? Quando a gente não tem a melhor eficiência, os dentes estão em posições incorretas, sofrem desgastes desnecessários de determinadas peças, fraturam, não conseguimos fazer a higienização ou a lubrificação dessa peça, se fosse uma... E aí, quando a ortodontia vem, ela precisa reajustar no fino trato, né? E é isso que você está dizendo, o implante vem a prótese, mas a ortodontia que vai fazer o fino ajuste dessa máquina em funcionamento. Assim, quando você dá, principalmente a função, né, a desoclusão, você garante que você não vai abalar os dentes que não são projetados para poder fazer isso. Então, desde os recobrimentos, que são um tratamento mais comum das cirurgias periodontais, até os grandes enxertos, incluindo tecidos moles, tecidos duros, ósseos, tudo.
seja autógeno, seja halógeno, a ortodontia tem como fazer um preparo disso. Você quer fazer um enxerto com um enxerto vertical com uma boa altura, você tem que se basear na sua crista óssea que vai receber esse enxerto para nutrição. Quem vai movimentar e vai trazer essa crista óssea? É a orto. Porque você fica na dependência de uma horta onde o seu periodonto tem uma inserção com uma certa perda, já existiu uma bolsa, você vai fazer um enxerto, um aumento vertical ali naquela região, você precisa ter uma boa altura de crista óssea. Então, eu acho que a ortodontia pode... E cada vez mais a gente descobre mais um filãozinho para poder colocar a orto ali na jogada. Eu acho que tem um leque gigante de coisas aí. Porque isso que você falou das cristas ósseas, a crista óssea, a orto pode melhorar ela para favorecer um enxerto, né, Ju? Isso Pode, que o pessoal tem que entender. Né? Agora, é obrigação do ortodontista saber que isso pode acontecer. Porque tem muito ortodontista que só está preocupado com o alinhamento, que não está com a visão que você tem da possibilidade da modelação óssea e do alinhamento, dos alinhamentos gengivais e o quão isso contribui para a estética, né, Ju? Por quê? Vamos pular um pouquinho para a prótese para depois a gente voltar para a orto. Não, até a orto não, a pério, né? Mas até acho que envolvendo a pério também. Quando você faz a sua... É um caso que vai para reabilitação. Quando você faz uma programação de reabilitação, onde você teve dentes com diferentes erupções passivas ao longo da vida, você tem alturas gengivais diferentes. E esses dentes serão reabilitados. Pô, se esses dentes serão reabilitados, eles já vão receber uma prótese sobre eles, por que que eu não posso intruí-los? Intrusão, para quem não sabe, eu já ouvi isso da boca de muita gente grande. Quando você faz uma intrusão do dente, você não vai enterrar ele dentro do osso. Ele tem aquele ligamento periodontal que dá aquela altura de crista óssea e margem gengival para ele. Se eu fizer uma intrusão, este arcabouço segue junto. Então, a altura de coroa que aquele dente tem, numa posição mais baixa, ele vai se manter, só que em uma posição mais alta. Mas qual vai ser a repercussão disso? O preparo das próteses desse dente, muitas vezes serão 100% em esmalte, que é o sonho do reabilitador. A adesão no esmalte é uma proposta completamente diferente de uma adesão em dentina / cemento. Longevidade e tudo mais. A longevidade da prótese, né? A não ser que você queira que seu paciente volte de 5 em 5 para renovar aquela prótese, até cair no implante. Quem sou eu? Ciclo da morte do dente, né? Aí é o ciclo da morte do dente. Da resina ao implante. E o que é legal a gente falar aqui também, né, Ju? Já que a gente está falando, por exemplo, esses tratamentos, já que a gente está ligando a pério com a orto, esses pacientes, independente de qual paciente, né? O paciente com o aparelho, ele tem uma necessidade de higienização superior. Tem. Ele tem que se preocupar, porque muitos movimentos... Só complementando o caso do nivelamento gengival, o que o nivelamento gengival vai evitar? Ele vai evitar os aumentos de coroa clínica. Para que as próteses sejam cimentadas numa área que não seja 100% esmalte. Então, quando a gente evita isso, a gente promove a longevidade nas próteses. Mas, sim, aí eu continuo com altura de raiz, eu não tenho exposição de raiz por uma cirurgia de aumento, né? Exatamente, sem a exposição da raiz. É muito mais conservador. Eu não estou querendo tirar o leitinho das crianças do periodontista, mas hoje a gente busca uma interação. Deu uma travadinha o meu aqui. Fala, Ju, de novo. Então, não, eu estava dizendo aqui que o que a gente tem que fazer é ter uma interação, não é? Por exemplo, tirar o ganha-pão do periodontista, que são os aumentos de coroa, digamos. Não, é manter uma situação conservadora para dar longevidade para o tratamento. Enfim, a intenção é essa. Agora, voltando à higiene, os movimentos ortodônticos, eles já são uma agressão. Digamos que uma agressão do bem, mas eles são agressivos. Ele vai abalar o seu periodonto e vai induzir a uma diferenciação celular naquele periodonto. Se eu estiver
induzindo os meus dentes a essa diferenciação celular com a contaminação, a gente já tem uma situação bastante perigosa. Então, eu estou correndo risco de não ter a resposta adequada. Por isso que a contaminação, a higienização, assim, o paciente tem que ser muito amigo da escova. Todo mundo que está em processo ortodôntico, principalmente o aparelho fixo, ele tem que ser muito amigo da escova. Ou seja, não adianta só colocar o aparelho por modinha também, né, Ju? Porque, infelizmente, a gente vê uma situação dessa e aí a gente vê pacientes perdendo dentes por conta de um... Não por conta do tratamento ortodôntico, mas por conta do não cuidado neste momento de terapia ortodôntica, né? Assim, acontece, pelo menos para os mais cautelosos, eles escovam daquela forma errada, reta, e aí a placa bacteriana acumula entre a gengiva livre e o dente, e ali ele para de escovar. E aí vira um ciclo horroroso, né? Porque começa o sangramento, ele não escova porque está sangrando, a placa aumenta, a infecção aumenta, e aí ele não vai limpar, ele não vai tirar porque sangrou. Então, aquilo vira um mapa do inferno. Os pacientes, eles têm que ser levados... Orientados para a escovação e uma limpeza, uma profilaxia bacana a cada 6 meses. Quando não, dependendo do paciente, a cada 3. Pacientes periodontais a cada 3. Independente do paciente adulto. Ou do paciente adolescente, né, Ju? Voltei, tô aqui. Então, nos pacientes periodontais, a gente tem que ter um cuidadinho, eu acho que a cada 3 meses está de bom tamanho. Mas e se ele for um bom higienizador, né? Quando você avisa o paciente que o tratamento fica na dependência da higiene, da manutenção, de todo o tratamento, das visitas constantes ao periodontista, ele já sai lá na largada sabendo que isso daqui faz parte do tratamento ortodôntico, do sucesso do tratamento ortodôntico. Então, aí é uma conversa que a gente tem que dar aquela lembrada para o paciente. O periodontista tem que ter aquela boa secretária que já faz aquela chamada, deu 3 meses, vem limpar. Deu 3 meses, a prof. Porque isso é muito preocupante. E aí, Ju, você estava falando, porque assim, pelo que você falou, os seus pacientes são em grande maioria adultos, né? Sim. Ou seja, são pacientes que estão em processo de tratamento de reabilitações grandes com tratamentos múltiplos. Posso dizer assim. Porque não é assim, não, só quero corrigir esse lateralzinho aqui que tá tortinho, né? Não é isso, você sabe tem mais. Que esse é o paciente que normalmente... Nossa, a Dai Mesquita, minha paciente. Esse paciente do lateralzinho, normalmente, o bom é inimigo do ótimo, né? É um tratamento que tinha tudo para dar muito certo, muito rápido, e é aquele paciente que fica enrolando. E assim, é um tratamento que acaba não dando muito certo. Então, os meus tratamentos têm um índice de sucesso grande porque eu sempre pego uma poliesculhambose múltipla e transformo num nivelamento, que daí é fácil você tirar, assim, da beira da cova e colocar ele num lugar, numa vida bacana. Então, é diferente. Agora, quando são tratamentos pequenininhos, normalmente não vem para mim. Adoraria. Porque já... então, é isso que eu ia falar, porque já são situações um pouco mais complicadas de paciente adulto, né? Paciente adulto sempre é mais complicado. A gente pega, mas por exemplo, aqueles casos de pacientes que às vezes, por exemplo, ou usaram aparelho ou tem algum hábito parafuncional de unha ou alguma coisa e aí acaba tendo uma movimentação de um dente e tem uma recessão gengival muito grande. Ou seja, fica aquela raiz toda desnuda e o paciente pode ter dor. Aonde que a orto pode me ajudar nisso? Então, vamos pegar um caso... Espera aí, desculpa. Salvar a calopsita. Eu fico de lado. Vamos todos assim agora, todo mundo junto. Então, normalmente esse paciente, quando ele vai o dente por um hábito, por uma parafunção mesmo, ou às vezes ou às vezes até um apinhamento, um paciente periodontal, quando a raiz começa a ficar para fora do envelope esqueletal, do envelope ósseo. Eu dei aula para especialização de pério da USP, aqui tem uns dias com o Cássio, aliás, o convite foi do Dr. Cássio.
E eu questionei se era envelope ósseo ou envelope esqueletal. O pessoal do Rio fala envelope esqueletal, o pessoal de São Paulo fala envelope ósseo, e como a USP aqui de São Paulo, o pessoal falou não, envelope ósseo. Mas eu sempre falo as duas formas para atingir todo o público. Mas quando ele começa a sair para fora do envelope ósseo, que você tem a raiz do seu dente, ela estava toda inserida dentro do envelope, e aí ele tinha cobertura periodonto, osso, mucosa, a gengiva. Quando ela sai para fora, às vezes ela fica com metade da raiz dela para fora. Quando eu devolvo ela para dentro no movimento ortodôntico, eu deixo 3 paredes de nutrição. Então, o enxerto tem um prognóstico muito mais favorável quando você devolve uma nutrição melhor. Pelo menos as 2 paredes proximais nutridas, até para dentes que estão condenados e apresentam recessão gengival, que serão substituídos por implantes, só o fato de você inserir para dentro do envelope ósseo já melhora muito, já é uma grande vantagem da ortodontia. E quando não existem as paredes proximais, que houve uma bolsa que levou... se eu fizer a extrusão ortodôntica e refizer essa crista óssea interproximal, a chance do enxerto sobreviver ou da instalação do implante com o enxerto vai ser outro quadro. Essa questão do envelope ósseo, eu sempre falo que é que nem uma cortina, né, Ju? Deixa eu pegar a cortina. É que nem uma cortina, que algo devia estar aqui e a raiz está escondida. E conforme o dente vai vindo para frente, a cortina vai abrindo e a raiz vai aparecendo, né? E o que não deveria voltar com ela favorece que essa parte de tecido volte a ter nutrição, né? Deixa eu ver se eu acho aqui numa aula minha. Isso que a gente está falando ajuda muito pacientes que tem o que a gente chama de black spaces, né, Ju? Eu vou ver se eu pego o caso que a gente colocou na chamada. Bota aí pra gente, vamos ver. Vamos ver fotos. Eu quero imagens. Quero imagens? Não é o da Atena, como é que era o nome dele que falava isso? Eu quero imagens. Era o nome dele? Para não poder te ajudar. Não sei. É sensacional a cortina, essa é muito boa mesmo. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Porque quando a gente fala isso, às vezes é legal ilustrar para o pessoal conseguir entender o que a gente está falando, né, Ju? Ó, deixa eu ver. Eu vou tirar os comentários. Deixa eu ver se eu consigo não deixar tão claro assim. Vocês conseguem? Dá para ver o esquema? Uhum. Peraí que eu acho que eu vou tentar virar a câmera. Ah, boa. Aí, melhor ainda. Melhor ainda. Então, aqui a gente tem uma situação onde está saudável, né? O dente é o círculo, né? A gengiva, o osso, alveolar, periodonto, raiz e núcleo. O dente que vai para fora, ele vai levando embora essa parte externa e às vezes ele chega até a essa parte aqui sem a inserção periodontal. A gente perde, esse cimento fica passível de não ter mais uma reinserção. O que a ortodontia faz? Ela joga a raiz para dentro. Eu não vou promover uma nova inserção periodontal aqui, talvez um epitélio juncional longo com a maturação. Uhum. Mas a gente vai poder deixar, talvez o desenho tenha sido um pouquinho mais favorável, mas que haja essa invaginação óssea aqui nessa região, o poder de nutrição desse espaço menor para a inserção do seu enxerto é uma outra condição. Uhum. Então, isso é o que faz a diferença. Deixa eu ver, se eu chego... Não, acho que eu vou voltar a imagem. Esse caso foi muito gratificante. Olha isso. Os espaços, os black spaces, né, Ju? Que porque as raízes alimento. estavam todas para fora. Então, assim, quando a gente tem esse tipo de situação, eu só manipulei os dentes aqui, foram 6 meses de tratamento, 3 consultas. Então, dá para ver o quanto os periodontos... Ó, não sou só eu que tô com bicho, hein? É a abobrinha.
Então, aqui, ó, quando a raiz fica bem inserida, a papila ocupa o espaço dela de novo. Olha o quanto é satisfatório você evitar a preocupação dos enxertos interproximais, que tem um prognóstico Prognóstico assim, baixo, baixo. Não chega a ser desfavorável. duvidoso, vai. Aí aqui Desfavorável. você já deixa essa situação mais ou menos resolvida e sobra só o recobrimento radicular vestibular. Uhum. A condição muda completamente, né? Ó, Ju, e você já fecha o espaço, já diminui o acúmulo de alimento. É. Que já diminui a inflamação, que já diminui a situação para o paciente, ó, esteticamente, foneticamente, né? Porque também é a região, normalmente, que os pacientes reclamam que escapa saliva, ar, acúmulo de alimento. Não, e é feio, dá aquele aspecto... Ai, minha boca parece boca de fumante. Porque ficam aqueles dentes alongados, aquela perda óssea horizontal com a migração das papilas. Fica... o aspecto é envelhecido, né? E ali foi sem o enxerto. Aquela papila se formou só com a movimentação ortodôntica. Sem enxerto. Sem nada de enxerto. Isso é só para a gente mostrar que a biologia funciona de uma maneira. Mas também lembrando que essa área também precisa estar extremamente limpa, né, Ju? Porque durante a movimentação tem que manter essa região limpa com fio dental ou com escovas interdentais, que é o preconizado hoje pela Federação Europeia. A interdental tem sido a minha paixão, tá? Eu quero até, de repente, fazer uma ressalva para a Curaprox, para que eu possa ter um grande elenco de escovas interdentais, porque o meu paciente, ele até vai pegar o Superfloss dele, ou o fio dental da maneira dele, ele vai passar nos dentes anteriores, mas nos molares, cara, não vai passar. E aquela perda interproximal que acontece naquela região é uma coisa, assim, devastadora. É muito ruim, porque a gente tem ação nociva do aparelho naquela região, mais a contaminação, porque ele não limpa. Então, assim, para que o paciente consiga calibrar, achei a minha escova interdental e ali eu vou usar ela, eu só vou ter que trocar a escova interdental, melhora muito a vida dele. Ele não vai passar o fio dental, mas na escova interdental ele vai passar. É isso que é legal, que a gente vê que as pesquisas hoje mostram, né, Ju? A Federação Europeia hoje preconiza que o melhor instrumento para a higiene da área interproximal são as escovas interdentais. E aí, esse é um grande diferencial do que a Curaprox também oferece, que é a calibração, né? Eles têm um medidor de espaço interdental que o profissional indica a escova correta para ele. E aí, a Ju travou ou só para mim? Não, eu tô vendo o seu travado. Tá. Mas tá me ouvindo, né? Eu tô. E aí, agora travou um pouco. Vamos ver se travou. Gente, eu não tô... Brincadeira, não tô travado não, Ju. Cadê a Ju? Não travou não, era eu brincando. Então, a calibração das escovas interdentais hoje funciona, essa é o grande diferencial. E aí, uma coisa que a Federação Europeia vem dizendo, né? Que o paciente aceita e usa muito mais a escova interdental do que o fio. Pela dificuldade do uso do fio e pela eficiência. Já que a eficiência é maior, né? Eu falo, eu também. A gente é apaixonado pela escova interdental. Então, mas aí você pega aquele paciente, o super escovador, né? Que ele pega aquela escova de aço dele e passa naquele movimento vertical. Aí aquilo dá aquela recessão horrorosa. Você fala assim, amigo, calma, Rex, amigo. Você vai pegar essa escovinha e vai passar entre os seus dentes. Aí ele vai arrombar aquilo ali e vai levar embora toda a inserção que ele tiver naquela região. Então, o paciente tem que ser instruído. Então, às vezes a gente tem um pouco de medo de colocar interdental
para o paciente, dependendo do perfil do paciente, e ele ir para esse outro lado. Mas assim, vou te dizer que 90% dos meus pacientes estão se dando muito bem com a interdental. Porque o paciente tem que ser instruído, né, Ju, na realidade. Porque é que nem usar bucha para tomar banho. Pode ser até recomendado ou não por dermatologistas, não vou entrar nessa questão, mas se eu ficar usando com uma força excessiva, eu vou me agredir, né? Sim. Esse é o grande problema, né? A gente tem que entender que o quão a gente tem que ser efetivo sem ser traumatizante, né? Porque grande parte da população associa higiene com frequência e força. Força, principalmente a força. Frequência e força, porque é aquela história de quebrar a escova de dente e fazendo a higienização, né? O que acaba sendo exagero. E pacientes com aparelho, às vezes, entram em toque, né, Ju? O paciente tem um toque de higiene. Aí tem o aparelho que gruda a comida. Aí ele entra em desespero, né? O paciente do fixo. Então, no caso, esse com o toque de higiene, eu ainda não recebi lá no consultório, não. Normalmente. Não, eu já. Esquece da higiene. Ele chega com a feira da semana lá no consultório para eu saber como é que tá indo a nutrição dele. A feira. Eu já tive paciente que fazia a higienização 9 vezes ao dia, Ju. Onde você arrumou isso? Manda para eu tratar. 9 vezes ao dia. Mas assim, totalmente traumatizado, né? Por conta de agressão, né? O exagero e com instrumentos errados, que nem você falou, com escova de aço, com escova de palha de aço. Mas lembra da escova Tec? Lembra? Escova Tec. Nossa. A gente tem que falar. E essa é outra coisa que eu adoro. As únicas escovas que são seguras pela literatura são as macias. Dali para frente, né? E aí a gente vai falar a segunda palavra-chave. A gente tá indo aqui para 40 minutos de live. Ó, papo bom, passar rápido. E a segunda palavra-chave, já que a primeira foi pele, a segunda vai ser ortodontia, né? Tem que ser, né, Ju? Quero ver montar essa frase. Eu também vou querer ver. Porque eu fico impressionado com a capacidade do que a ortodontia tem. E aí hoje, porque hoje os alinhadores são uma ferramenta a mais, né, Ju? No arsenal, porque tinha os aparelhos móveis, aí depois vieram os fixos, e hoje a gente tem os alinhadores. Eu posso colocar que os alinhadores vieram para ajudar e eles resolvem tudo, não? Olha, cada vez eu acredito mais nos alinhadores. Cada vez eu uso com mais audácia, assim, e eu sou bem São Tomé, assim, sabe? Eu sou bem segura. Então, não, eu acho isso um absurdo. Eu cansei de falar, eu acho isso um absurdo, e agora eu tô fazendo, né? Então, agora vai chegando uma época que a gente vai segurando um pouquinho mais. Mas eu espero, em sã consciência, nunca usar uma única ferramenta. Por exemplo, não ser uma dentista só de alinhadores. Não ser uma dentista só de aparelho fixo. Eu quero ter... por exemplo, eu não gosto de trabalhar com aparelho lingual, mas é uma excelente ferramenta. Para quem sabe lidar, para quem se familiariza com isso, eu vejo tratamentos incríveis. Então, não existe uma ferramenta ruim, existe a ferramenta que o dentista não gosta de trabalhar. Mal utilizada. Ou mal utilizada, né? Então, assim, eu hoje estou usando cada vez mais alinhadores no meu consultório para casos cada vez mais difíceis. Eu não gostava de descruzar a mordida com alinhador. Hoje eu descruzo. Não descruzo mordidas severas, porque eu não sou louca. Mas aonde você vê a borda-wala maior, os dentes com inclinação completamente, os dentes superiores com inclinações de coroas para palatina, se você verticalizar e esse dente vai descruzar, ele já está indicado para fazer para descruzar com alinhador. Então, cada vez mais eu falo, porque como começou a acontecer isso? O paciente chegava no meio e falava assim, não adianta, eu não vou usar fixo. Eu usei fixo não sei quanto tempo da minha vida, eu estou muito traumatizado, meus dentes se mancharam, blá, blá, blá. Tá bom, eu vou tentar com alinhador, mas é um contrato de risco meu e seu. E aí dava certo, que o paciente já sabia que aquilo não tinha uma segurança plena. O fabricante diz que faz. Sempre os fabricantes dizem que faz. Os bons fabricantes colocam limitações. Olha, giroversão de pré-molar é mais complicado. Intrusão ou extrusão temos limites de volume de movimentação. Então,
aí a gente pode ponderar. Agora, mordida cruzada é uma coisa que, assim, a grande maioria fala que faz com o pé nas costas. E a gente sabe que não é muito bem por aí. Ainda mais num tratamento que é praticamente 100% dependente do paciente. Se ele parar de usar e ele não usar as 20 horas diárias, acabou para ele. Acabou para mim, acabou para todo mundo. E ele vai falar que a técnica é ruim e que a dentista indicou mal. Então, gosto de usar. No que favorece? Na higiene. Uma coisa é o paciente com um aparelho fixo para higienizar. Outra coisa é o paciente com alinhador. A proposta de higiene é outra. Eu tenho que admitir que o alinhador facilita muito mais para a higiene. Deixa eu fazer duas perguntas. Uma, porque o alinhador, então, assim, ele abre um leque de pacientes que não aceitariam fazer mais tratamentos com fixos, de traumas, e que são, Isso. vamos dizer assim, é mais fácil, a aceitação é mais fácil. Porque ao mesmo tempo que ele tá com, ele tá sem. Ele pode tirar e num evento que hoje em dia não existe evento, né? Tá fora da jogada. Mas ele pode ir no jantar dele sem o alinhador. Tá, isso foi a primeira, porque... E aí a segunda você falou que a proposta da higiene é boa, porque eu tiro para fazer a higienização. Mas, porque assim, o certo seria o paciente tira, come, se alimenta sem o alinhador, tem que fazer a higienização para repor. Sim. Eles fazem isso mesmo? Então, a regra é que se faça, né? Mas a gente recebe, às vezes, um alinhador que está beirando marrom e que aí você já sabe que ele não se preocupou com esse detalhezinho da escova. Porque a preocupação é essa, que aí fica na minha preocupação do outro lado do excesso de escovações, né? De se traumatizar. Vamos dizer assim, o paciente tira, higieniza, põe. Tira, higieniza, põe. Por isso que ele sempre tem que usar, só tem que tomar o cuidado e estar muito bem orientado de fazer a higiene sem se traumatizar, né? Eu fico pensando, né? Mas o alinhador, eu acho que o paciente que for esse louco da escova, ele vai ser com qualquer aparelho que ele use, né? É melhor que use alinhador, porque ele não vai ver tanta sujeira acumulando. Eu faço as perguntas que vão me vindo na cabeça, Ju. E não rola de paciente que vem com um alinhador, que nem lente de contato, que o oftalmo fala que tem que tirar uma por dia, e o cara fala, faz uma semana com a lente que eu não tiro, que eu não troco. Acontece isso com alinhador, não? Não, eu não tive essa experiência traumática. Do paciente que fala assim, eu quero que o meu acelere, eu vou comer de alinhador, vou fazer tudo com ele. Pois é, dizem que os americanos comem com alinhador, né? Eu já tentei comer com o meu, quase morri. Você já tentou comer com o seu? Nossa Senhora. Não, aí eu me preocupo também com a questão de o alimento vai entrar, vai criar um momento ácido, que a saliva não vai conseguir fazer o tamponamento. Eu acho que o problema eu estou pensando no paciente sempre, como que o paciente ele é leigo, ele acredita que vai fazer bem, ele usa mais. Vou comer com isso. Doideira. Não, mas ele vai comer uma, duas vezes, depois ele vai parar, que ele não vai conseguir seguir com esse ritual, né? Assim eu espero. De qualquer forma, a alinhadora é trocada a cada 7 ou 10 dias. Então, eu acho muito difícil de o negócio ficar feio, sabe? Quando começa a ficar muito amarelo, muito rápido, aí ele vai parar com essa maniazinha. Com essa moda. Aí você estava falando desses pacientes que, então, os pacientes adultos, mas aí os pacientes mais complexos com aparelho fixo, né, Ju? Aqueles complexos de preparação para cirurgias. Esses têm que estar descontaminados o tempo inteiro, né? E a cirurgia, a ortodontia, vamos falar da extrusão ortodôntica, que é a minha menina dos olhos, né? Que é onde eu mais trabalho, que é onde eu mais... o pessoal da reabilitação mais me solicita, quando você faz a extrusão ortodôntica, você faz na intenção de fazer o tracionamento e criar e aumentar aquela crista óssea interproximal para ganhar papila. E se for prévio ao enxerto, para você ganhar altura de nutrição de aumentos verticais, que sejam
Se este movimento estiver acontecendo em uma boca com excesso de contaminação, o periodonto vai combater a inflamação da contaminação. Ele não vai criar um tecido novo para mim. Então, são tratamentos que vão para insucesso. Foi a abobrinha? A Raquel. A Raquel. Mas tá viva. É. Morreu, mas passa bem. Brincadeira. Volta, pode falar, Ju. Continua, tô aqui. Não, então, é isso. Todos os preparos para enxertos. Além da reinserção do dente, os ganhos interproximais e às vezes os ganhos cervicais também. Às vezes você quer trazer, não quer fazer um enxerto em região vestibular da coroa, você pode fazer a extrusão ortodôntica com ganho cervical, apenas com proposta do ganho cervical também. E a contaminação, de novo, pode atrapalhar esse processo. Atrapalhar, você diz, de perder tudo, né? Não perde tudo, mas ele fica muito aquém, né? Então, você calcula que você tem uma raiz que já teve uma perda X. E aí, a sua recessão te leva até 1/3 de raiz, a perda, né? Perdeu 1/3 de raiz já. De inserção. De inserção. Para aquela perda ser recuperada, você vai ter que trazer aquele dente até ele ter, por exemplo, um central está com esse desenho gengival e o outro está aqui. Esse aqui é a altura de 1/3. Quando eu trouxer esse dente até aqui, ele vai ter que ter equivalência com o par dele. Esse é o 11, esse é o 21. Ele vai trazer até ficar aqui. Às vezes não, eu sempre trago até um pouquinho a mais, porque num preparo, ele vai migrar um pouquinho. Se o cara espirrar na hora do preparo, sobe 1 milímetro. Então, eu já trago essa margenzinha de segurança. Se eu fizer Pronto. Deixa eu tirar, que eu acho que já está carregado o celular. Ele estava em cima do carregador. Bom, se eu fizer esse movimento com a contaminação junto, muito provavelmente eu não vou ter um número assim de fibras periodontais estiradas. Algumas vão se romper. Eu não vou ter um número de osteoblastos trabalhando a meu favor. Então, isso vai só me atrapalhar. A qualidade do tecido regenerado, o neoformado, ele vai ter uma outra... ele não vai ter uma qualidade tão firme. Isso acontece muito quando a gente está fazendo um movimento, criando o osso num dente que vai ser removido e substituído. Extraído. Então, se a qualidade eu não tiver, se as fibras não estiverem funcionando a meu favor e não tiver uma boa formação óssea, aquilo vai ficar poroso e eu não vou conseguir travar o meu implante. Então, a contaminação atrapalha, assim, num ciclo gigante de coisas que só vão agir contra. Então, se o paciente não se sujeita a fazer uma boa higienização, ele não tem por que fazer um tratamento ortodôntico prévio a uma regeneração, a uma reconstrução, que seja. Porque senão é tapar o sol com a peneira, né? Fazer um tratamento que não vai ter função, que não vai usar. Gastou o tempo e o dinheiro dele, o meu tempo, a minha paciência e o meu fosfato para planejar o caso. O meu, do reabilitador, do cirurgião, de todo mundo. E o próprio paciente com custo biológico, né? O custo biológico do corpo, que nem você falou, a ortodontia é uma agressão, né? E aí eu vou colocar a agressão como uma academia, né? Fazer academia é uma agressão para o músculo, para você ter o estímulo e o próprio organismo trabalhar a favor daquela agressão. E aí você perde tudo simplesmente por uma descontaminação, né? Por uma não descontaminação. Edu travou aqui para mim. Eu falei por uma não descontaminação, né, Ju? O paciente perde tudo por uma falha. Deixa eu tirar aqui, peraí. Estão pedindo para tirar os comentários. Arranquei já, demora para aparecer aí que foram arrancados. Mas é exatamente. E Ju, e aí esses pacientes, uma outra dúvida que muito paciente fica com em relação a término do tratamento ortodôntico e as contenções.
Ai, que delicado, né? Quer que eu seja sincera ou você quer que eu seja boazinha? Sincera, sempre. Você quer que eu fale da contenção inferior, contenção fixa inferior? Contenção fixa, aparelho de Howling. Então, estabilidade pós-tratamento, tá? Na arcada superior, o que eu aconselho são 18 meses de uma contenção rígida. Quando a gente faz uma movimentação muito severa, principalmente no final do tratamento, você ainda trabalhou com alguma giroversão, intrusão, extrusão, movimento de dentes anteriores, eu aconselho a ter um arco contínuo inferior, que é a contenção que menos tem interferências, que é o que eu acho que eu coloquei em você dessa última vez, para usar à noite para dormir. No que essa contenção vai trabalhar? Ela vai evitar que haja uma recidiva transversal. Ela vai manter aquele perímetro de arcada. Se foi uma arcada que era 3, que a gente expandiu, ela vai garantir de que isso se estabilize ao longo de 18 meses, que é o tempo de remodelação óssea, estabilidade e remodelação óssea. No começo usa o dia inteiro, depois usa só à noite para dormir. Quando a gente teve essas movimentações em fim de tratamento, nos últimos 3 meses de tratamento, movimentos que ainda mexeram em posições de longo eixo e posições verticais dos dentes, eu prefiro usar uma placa de acetato diurna por 6 meses, de 1 milímetro, e à noite essa contenção rígida. Como se fosse um alinhador. Um alinhador. Um alinhador. Eu sou muito a favor de alinhador. E na região inferior, eu gosto da contenção 3-3 reta. Pronto, pode me matar. Eu não sou favorável hoje mais, eu já fui muito apaixonada pela contenção higiênica, que muitos periodontistas, talvez iniciantes, ou muitos periodontistas desavisados, não saibam. Primeiro que ela não tem uma estabilidade tão grande quanto a contenção reta. Então, o índice de recidivas em maior. Severos é maior. E aí você vai montar aparelho de novo naquele paciente, quem vai pagar esse tratamento? Eu não estou falando só do custo financeiro, custo biológico. Mais uma vez, um tratamento de apinhamento inferior, que não é uma coisa fácil de resolver, vai ter que ser tratado. E aí é o custo das raízes, periodonto que envolve, todo aquele blá blá blá. Então, assim, a estabilidade com a contenção reta é muito melhor. E a contenção higiênica, depende de onde ela é cimentada, a altura das coroas dos dentes inferiores, a parte que abaixa e tange as papilas, aquilo vira o mapa do inferno. Então, assim, mas é para poder passar fio dental. Bicho, você não passou fio dental o tratamento inteiro, você tá brigando comigo que você quer colocar uma contenção higiênica pra você passar fio dental agora, oi? Então, não. Eu vou ainda... o paciente vai me xingar e eu não consigo higienizar e não sei o que. Não, você vai pegar uma escovinha interdental, você vai pegar a pontinha do seu fio dental e vai higienizar assim e você vai conseguir. Todo mundo sobrevive. É isso que eu ia falar. Esse alinhamento para o resto da sua vida, essa contenção vai para o túmulo. Estamos conversando. Mas tudo bem, né? Porque é isso que eu ia falar. A contenção reta, a higiênica não é higiênica em lugar nenhum, né? Essa que vai e volta, ela na realidade é uma curva de rio, né? As coisas vão ficando só presas ali. Olha, um em cada, 100 pacientes que colocam a higiênica merecem a higiênica. Primeiro, ele não pode ter tido um apinhamento severo corrigido na ortodontia. Ele tem que ter assim, o cara tinha, uma mordida aberta, os dentes inferiores eram todos nivelados, aí não vai ter recidiva desse apinhamento, então a gente pode até conversar. Os dentes têm que ser longos para dar para essa contenção não ir até muito lá embaixo. Ele já tem que ser um cara que tem muita higiene, tem que ser o louco do fio dental mesmo, para que ele higienize aquela parte lingual dos dentes e ali naquela curvinha não seja um acúmulo de tártaro e placa. E a reta permite o uso da escova interdental de uma maneira linda, né, Ju? Eu falo, gente, a gente é apaixonado pela interdental mesmo. Não tem jeito. Eu sou. Cada vez mais. Que bom. Ju, obrigado pela nossa conversa. Estamos chegando ao final. Tá vendo? Passa rápido. Queria te agradecer. Vou deixar seus comentários para o pessoal fazer o print clássico aí. Marca a professora Juliana Romanelli.
a minha ortodontista, amiga do coração, que eu amo tanto, tantos almoços, tanto bate-papo, tanta conversa. Tô com saudade, Ju. Ju, também queria te dizer que a Curaprox vai te presentear com uma Hydrosonic, a escova elétrica Hydrosonic da Curaprox, como um agradecimento pela participação da live, tá? Ai, Obrigado de coração. Aí já estão o pessoal aqui desesperado pela terceira palavra-chave. A primeira foi periodontia, a segunda foi ortodontia. Não precisa ser na ordem, pessoal. É só montar a frase e postar lá no feed da Curaprox, as 10 mais criativas. Vou colocar a terceira palavra-chave como Curaprox. Pronto. Ju, obrigado. Tô com saudade. beijo, saudade. Obrigado pela audiência, galera. Galera, a live vai ficar salva no Instagram, no IGTV da Curaprox. Beleza, Ju? Beleza. Gente, obrigado pela presença. Sexta-feira tem mais Cura Live. Valeu, pessoal. Até a próxima. Beijo, Ju. Beijo, Du. Deixa eu pôr música aqui, ó, pro pessoal ir embora.